Olá, família! Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Gratidão pelos comentários de vocês nos grupos de WhatsApp, aqui no YouTube. No YouTube aqui, por exemplo, a Sueli Nunes Ribeiro, ela compartilhou, né, que como ela já teve depressão, ela sempre que tem alguém que ela sabe que está com esse quadro de depressão, ela conversa, senta ali. Então, e ela se sente feliz por isso, né? Então, ela fez esse comentário mediante a aula de ontem, falando sobre que o Senhor consagra as nossas ações, as nossas aflições para ajudar outras pessoas. Então ela compartilhou aqui, amei o seu comentário, irmã, gratidão. Tem um outro comentário que eu fiz, né, que a minha amiga sempre fala, né, o combinado não sai caro, né? Eu acredito que ela tirou esse conceito de um livro que eu li também, ela já leu esse livro também, que eu sei, que é Visões de Glória, né? Não é um livro oficial da igreja, mas é feito por um membro da igreja, tá bom? Nem tudo que tá ali eu consigo compreender naquele livro. Até porque nem mesmo quem escreveu compreende, né? Porque na hora que ele entra em umas partes lá de chaves, de cores, né? Nem a pessoa que escreveu entende, né? Na verdade, não é um livro oficial da igreja, mas eu aprendi muita coisa com esse livro, né? E muita coisa a gente vai estudando e sentindo pelo Espírito também, que é verdade algumas coisas, então a gente pega como verdade. Então de lá eu tirei essa frase também que a minha amiga sempre fala, né? O combinado não sai caro. E falando essa frase da minha amiga, né, a Tati, aí o esposo dela respondeu aqui no comentário no YouTube, ó, no YouTube. Sai caro não, né? Ele respondeu aqui, é o Marcílio Souza, né? Gratidão, irmão, pelo seu comentário aqui. Vamos lá para o estudo de hoje. Ontem nós compartilhamos segundo Nef, capítulo 2, do versículo 1 ao 7. Então a gente vai dar continuidade do 8 em diante. Esse capítulo, né, são 30 versículos, então falta a gente estudar aí uns 23 versículos. A gente tem que dividir nesses 3 dias aqui, sexta, sábado e domingo, tá bom? Então vamos lá, começando aqui do versículo 8. Lembrando, né, que aqui quem está falando é Leí, e ele estava dando uma bênção ao seu filho Jacó, e ele estava falando sobre o plano de salvação. Ele fala de uma maneira super simples aqui no capítulo 2. Ele fala sobre a criação de todas as coisas, incluindo Adão e Eva. Ele fala sobre a queda e sobre a expiação de Jesus Cristo para redimir da queda. Então o plano de salvação é isso. Criação são os 3 pilares, né? Criação, queda e expiação de Jesus Cristo para redimir a humanidade, né, do estado decaído, tá bom? Então são esses 3 pilares. Por que eu estou falando sobre isso? Porque logo no versículo 8 ele traz essa menção de novo aqui, que essas coisas são importantes. Ele diz assim, portanto, qual importante é tornar essas coisas conhecidas aos habitantes da terra? Que coisas, né? Esse plano de salvação. É importante nós falarmos sobre esse plano de salvação. E o essencial no plano de salvação, o principal, é Jesus Cristo. Ele é o centro do plano de salvação. Se tirar Jesus Cristo do plano de salvação, não adianta ter nada. Nada se sustenta, tá bom? Então ele é o centro do plano de salvação. E aqui, quando fala sobre qual importante é os habitantes da terra saberem dessas coisas, ele vai trazer a ênfase aqui que é sobre Jesus Cristo. Observe então, ó. Portanto, qual importante é tornar essas coisas conhecidas aos habitantes da terra, para que saibam que nenhuma carne pode habitar na presença de Deus, a menos que seja pelo meio dos méritos, misericórdia e graça do Santo Messias, né? Então, é por meio de Jesus Cristo, somente por meio dele. Aqui ele fala pelos méritos de Cristo, não é pelos meus próprios méritos que eu sou salvo, mas pelos méritos de Cristo, pela misericórdia dele em nos perdoar, tá bom? E a graça, por meio da sua expiação, é que nós somos perdoados, tá bom? E podemos voltar aqui. Essa palavra Messias, né, significa, a mesma, em grego é Cristo, né, significa o ungido. Ele foi escolhido e ungido para ser o nosso Salvador. Ele continua, que dá a sua vida segundo a carne e toma novamente pelo poder do Espírito, para poder efetuar a ressurreição dos mortos, sendo ele o primeiro a ressuscitar, né? Então, falando sobre o plano de salvação, o principal é Jesus Cristo. Ele é o centro do plano de salvação. Em todas as coisas nós devemos incluir Jesus Cristo. Um discurso, ele não deve ser centralizado em outras coisas. O centro do discurso deve ser Jesus Cristo. Sempre Jesus Cristo tem que estar sendo citado no discurso.
Não pode ter um discurso na qual Jesus Cristo não se aplica nesse discurso. Então sempre tem que haver Jesus Cristo nos discursos, tá bom? Ele é o tema, né, principal da mensagem aqui. Continuando aqui, tem alguns versículos interessantes, já que a gente está falando de Jesus Cristo ser o principal. Lá no versículo 3, por exemplo, né, ele fala: sei, portanto, que foste redimido por causa da retidão de teu Redentor. Veja, né, que quando Leí ele fala que Jacó ele foi redimido, ele fala: você foi redimido pela retidão do seu Redentor. Eu também não sou redimido pela minha própria retidão, mas pela retidão de Jesus Cristo. Porque só ele, sendo reto em tudo, ele pagou pelos pecados de toda a humanidade. Então, somente pelos méritos de Cristo, tá bom? Isso que significa a expiação ser pela graça, somente por Jesus Cristo aqui. Vamos continuar aqui o versículo 9 e o versículo 10. Diz assim: ele é, portanto, as primícias de Deus, visto que intercederá por todos os filhos dos homens. Guarda essa palavra aqui, intercederá. Tá bom? Ela é muito importante. Ele intercederá por todos os filhos dos homens. E os que nele creem são salvos. E por causa da intercessão, ou seja, intercederá agora é intercessão, é o que ele faz, tá bom? Então, interceder e intercessão vem da mesma palavra aqui, né? É uma raiz. Então, guarde essas duas palavras que a gente vai falar sobre ela. E por causa da intercessão feita por todos os homens vão a Deus, portanto se acharão em sua presença para serem julgados por ele, de acordo com a verdade e santidade que estão nele. E por conseguinte, todos os requisitos da lei é dada pelo santo para a aplicação do castigo, estipulado na lei. Castigo esse que está na punição, e a lei estipulada para a felicidade, para cumprir os propósitos da expiação. Bom, essa palavra então, né, falando sobre a lei ela vai nos condenar porque é justo, porque nós erramos, mas Jesus Cristo ele intercede por nós, ele faz uma intercessão. Esse é o seguinte, essa palavra, né, ela vem do latim e significa se entrepor no meio, né? Então, ele se coloca no meio entre nós e o que nos impede de viver com Deus. Ele paga pelos nossos pecados, são dois obstáculos que nos impedem a voltar a viver com Deus. Nossos pecados, tá bom? Ou seja, a morte espiritual, viver afastado da presença de Deus, e também a morte física. E Cristo também vence a morte física por meio da redenção, por meio da ressurreição, tá bom? Então, aqui fala sobre essas duas coisas, que é interceder e intercessão, que vem por meio de Jesus Cristo, tá bom? Versículo 11. Versículo 11 diz assim: porque é necessário que haja uma oposição em todas as coisas. Essa palavra, né? É necessária que haja uma oposição. Oposição, coisa contrária, é necessário. Eu poderia dizer, o ar que nós respiramos, ele é necessário ou ele é importante, né? Porque tem coisas que são importantes, mas a gente deixa para depois, né? Dá para viver sem. É importante, mas eu consigo viver sem. Mas o ar ele é essencial, tá bom? E assim como o ar ele é essencial, também ele fala aqui que a oposição é necessária. Ela é necessária para o plano de Deus funcionar, tá bom? A gente vai ver aqui nesse capítulo. Vamos continuar lendo aqui, ó. Porque é necessário que haja uma oposição em todas as coisas. Outra coisa também, se é necessário, e assim, então é claro que vai haver. Então a gente não deve se surpreender quando oposições ocorrem, tá bom? A gente tem que encarar com naturalidade, sair dessas oposições. Mas as oposições vão existir. Continuando assim: se assim não fosse, meu primogênito no deserto, não haveria retidão, nem iniquidade, nem santidade, nem miséria, nem bem nem mal. Portanto, é preciso que todas as coisas sejam compostas em uma, pois se fosse um só corpo, deveriam permanecer como mortas, não tendo vida nem morte, nem corrupção, nem incorrupção, nem felicidade, nem miséria, nem insensibilidade, nem sensibilidade. Então, ele fala que é necessária essa oposição, tem que haver uma oposição. Ele vai explicar mais para trás aqui, mas nos versículos embaixo, que até na árvore, né, da vida, né,
Aí também tinha em oposição a ela a árvore do conhecimento do bem e do mal. Um fruto sendo doce, o outro amargo. É necessário ter essa oposição para que nós possamos escolher, né? Ele vai entrar no tema do arbítrio aqui também, tá bom? Mas ele fala aqui que é necessário, tá bom? Aqui também, a gente sabendo que é necessário e que então sempre vai haver oposições, a gente não pode se concentrar só nas oposições, só nas dificuldades, né? Vamos colocar dessa maneira. Se você focar somente em tratar dos seus problemas, você não vai ter tempo para relaxar, para ser feliz, fazer outras coisas. Então é importante também para a nossa saúde mental que nós possamos ter um hobby, fazer algo que nós gostamos e que nós não se concentremos somente nos problemas, mas pega a família, sai, se diverte, tira um tempo assim, fala, eu não vou me preocupar com os problemas agora, vou fazer isso. E tira aquele tempo para fazer isso, tá bom? Então é importante aqui, porque oposições, dificuldades, sempre vai haver, tá bom? Então ele vai ensinando aqui, né, que é necessário que tenha essa oposição para que o plano de Deus funcione. Então, o propósito verdadeiro de nossa existência aqui na Terra, tendo essas oposições, é que nós escolhemos entre isso. A gente é atraído por um ou por outro e nós escolhemos, tá bom? Por meio do arbítrio. Continuando aqui, versículo 12 e 13. Portanto, teriam sido criadas em vão, se não houvesse uma oposição, né? Todas as coisas teriam sido criadas em vão. Portanto, não haveria propósito em sua criação. Portanto, isso destruiria a sabedoria de Deus e seus eternos propósitos, assim como o poder e a misericórdia e a justiça de Deus. Se disserdes, eu acho muito bonito esse versículo 13, que parece um poema, né? Que Leí está dizendo aqui, né? Uma forma poética, na verdade, de dizer. Ele diz assim, ó, se disserdes que não há lei, direis que não há pecado. Se disserdes que não há pecado, direis também que não há retidão. E se não havendo retidão, não há felicidade. Ele fala uma coisa que liga a outra, né? A retidão que traz felicidade. Ele está mostrando a oposição das coisas aqui, que precisa ter um para mostrar o outro também. Ele continua aqui, né? E não havendo retidão nem felicidade, não haverá castigo nem miséria. E se essas coisas não existem, não existe Deus. E se Deus não existe, nós também não existimos, nem a terra, e não poderia ter havido criação, nem para agir, nem para receber a ação. Portanto, todas as coisas inevitavelmente teria desaparecido. Então ele mostra o arbítrio, né? As autoridades gerais da igreja, elas não usam mais esse termo livre-arbítrio, tá bom? Porque a partir do momento que você escolhe, você não é mais livre, tá bom? Eu escolhi ser batizado, então a minha escolha já foi fazer o bem, né? Quando eu não faço, eu estou quebrando os mandamentos, mas eu já escolhi, tá bom? Então a gente usa o termo arbítrio, né? A gente não usa livre, a gente não é livre. A partir do momento também que você é atraído para um ou outro lado, você vai ou para um ou para o outro lado. Então você não fica neutro, tá bom? Não existe neutralidade. De alguma maneira você é atraído por essas oposições. Essa oposição é dois caminhos diferentes. Um que leva para a vida eterna, né, coisas de Deus, e outro que leva para a perdição, né, para o pecado. Continuando aqui, ele falou aqui também que nós estamos aqui não para receber a ação. Quando ele fala que Deus criou-nos para agir e não receber a ação aqui é o que ele tinha explicado antes sobre a lei. Aqueles que quebram a lei, eles recebem a punição da lei, então estão recebendo a ação. A gente está aqui não para receber essa ação da lei, tá bom? A gente está aqui para ser perdoado pela expiação de Jesus Cristo e nós causarmos reação, não nós sermos reagidos, né? Vamos colocar dessa maneira aqui, né? Ele coloca receber a ação, tá bom? Também lá no versículo 16, né? Só adiantando um pouco aqui, porque tem a ver com essa parte de receber a ação, diz assim: o Senhor Deus concedeu, portanto, ao homem que agisse por si mesmo, e o homem não poderia agir por si mesmo, a menos que fosse atraído por um ou outro lado. Mais uma vez mostrando que a oposição, ela é necessária, tem que haver uma oposição. E que essas coisas fazem com que nós possamos agir por nós mesmos, tá bom? Então nós estamos aqui na Terra para agir por nós mesmos, não para receber a ação.
Algo muito interessante, um exemplo que eu posso dar, é que quando alguém tenta te chatear e você reage a isso, você está reagindo, você não está agindo, né? Você recebeu a ação daquela pessoa. E aí você está soltando facas pela boca, engarfiando a pessoa, não é legal. Então você está reagindo de acordo com a ação que você recebeu. A gente tem que fazer a ação, não receber a ação, tá bom? Então, ou seja, o comportamento de outras pessoas não deve mudar a minha postura, eu não devo ficar com raiva por conta do comportamento de outras pessoas. Vamos lá, versículo 14. Agora, meu filho, digo-vos essas coisas para que vosso proveito e instrução. Pois existe um Deus, né? Ele estava falando lá, né? Que se não existisse essa oposição, toda a criação seria anulada. Não existiria propósito na criação. Porque essa terra torna-se um período probatório. Nós temos que escolher o caminho que nós vamos seguir. Então, após falar, né, que se essas coisas não existem, Deus não existe, nem nós existiríamos, nem a terra e nada existiria, né? Então ele vem aqui e presta o testemunho dele sobre a criação de Deus. Sobre a criação de Deus, não, a existência de Deus, tá bom? Ele diz aqui no versículo 14. Agora, meu filho, digo-vos essas coisas para vosso proveito e instrução. Pois existe um Deus, e ele criou todas as coisas, tanto no céu como na terra, e tudo o que nele há. Portanto, as coisas que age, como as coisas que recebem a ação. Então, tanto as coisas que age, como as que recebem a ação, foram todas criadas pelo Senhor, tá bom? E nós fomos criados para fazer a ação, para agir, tá bom? E não para ficar recebendo somente a ação aqui. Versículo 15. E para conseguir o seu eterno propósito com relação ao homem, sempre quando ele fala relação ao homem, a salvação do homem, é incluído homem e mulher, né? Inclusive na língua hebraica, né? Na antiguidade, na língua adâmica também, a palavra, o hebraico vem dessa raiz também, do sentido de, a palavra homem significa Adão, né? Ela é similar, ela vai puxando uma palavra da outra. Então Adão, né, significa humanidade, daí que vem a palavra homem. Então quando fala nas escrituras a salvação do homem, está incluindo homem e mulher, tá? É toda a humanidade, é esse o sentido aqui. Então ele fala aqui, para conseguir os seus eternos propósitos com relação ao homem, depois de haver criado os nossos primeiros pais e animais do campo e aves do ar, enfim, todas as coisas criadas, era necessária uma oposição. Até mesmo o fruto proibido em oposição à árvore da vida, sendo um doce e o outro amargo, mencionando os frutos aqui. O versículo 16 eu já citei, né? Vou ler por último aqui de novo e finalizar a mensagem. Diz aqui, ó. O Senhor Deus concedeu, portanto, ao homem que agisse por si mesmo. E o homem não poderia agir por si mesmo, a menos que fosse atraído por um ou por outro lado. Atraído, né? Como se fosse um imã, né? A gente é puxado ali, mas não sem nossas escolhas. Nós temos a consequência de ser atraído de chamar a nossa atenção também. Por exemplo, a palavra atraído também vem da palavra atraente, né? O pecado é atraente, porque senão as pessoas não pecavam, né? Então ele se torna atraente, né? Ele se torna bonito ali, né? No sentido fantasiado, para quê? Para enganar as pessoas, tá bom? Porque na verdade as pessoas pensam estar tendo felicidade no pecado, mas o pecado ele não traz felicidade, mas ele é atraente, ele dá essa ilusão de ter então de ter a sensação de ser feliz. Mas para explicar melhor isso, fica melhor explicando lá Alma 41, versículo 10, né? Quando a alma explica ao seu filho dizendo: eis que te digo que iniquidade nunca foi felicidade. O pecado ele vai trazer um prazer momentâneo. A verdadeira felicidade, conforme Leí explicou aqui, ele vem da retidão. Então é por meio de retidão que a gente alcança a felicidade. Aqui ainda a gente falou um pouquinho sobre agir e receber ação. Acho que eu vou falar um pouquinho disso amanhã ainda, porque tem mais profundidade, né, sobre essa oposição, a necessidade dessa oposição. Quero falar um pouquinho disso amanhã também. Então não percam a aula de amanhã. Eu amo os comentários de vocês, principalmente que vocês terminam com a frase até amanhã. Por quê? Porque é um compromisso de que amanhã nós vamos estar aqui novamente estudando as escrituras juntos. Tá
bom? Então eu compartilho essa mensagem com vocês, em nome de Jesus Cristo, amém. Até amanhã.